Você pensa que a agilidade ela é algo somente para ser realizada pelo time lá do operacional? Pela galera que bota a mão na massa e executa as tarefas no dia a dia, que trabalha no desenvolvimento, ou pelo menos de repente na área de TI como um todo? Você acha que isso não é algo que precisa ser permeado e precisa ser disseminado pela organização como um todo? Então vem com a gente nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é Júnior Rodrigues, estou em mais um vídeo da nossa série Drops de Áreas de Liderança e hoje eu quero falar sobre o C-Level Ágil. Na verdade, quando a gente fala sobre Business Agility, que a gente já mencionou aqui algumas vezes para vocês, quando a gente fala da transformação ágil, fazer com que a organização ela se torne uma organização verdadeiramente ágil, na verdade essa ideia de ter um C-Level ágil praticamente já está embutido, né? Só que muitas das vezes isso não é tão óbvio assim para algumas empresas, que acreditam que muitas das vezes o C-Level, a alta gestão, o CEO da empresa pode continuar atuando com o seu mindset, com a sua pegada mais comando e controle, mais tradicional, e o restante da organização é que precisa se adaptar a essa nova abordagem. Só que o que isso acarreta? Na verdade, a partir do momento em que o C-Level ele assume esse tipo de postura, de atitude, de ainda continuar preso a uma gestão mais tradicional e comando e controle, vai fazer com que esse recado ele seja dado a todas as demais lideranças da organização. E dificilmente você vai fazer com que, principalmente, o middle management, aqueles gestores, os líderes ali táticos, enfim, eles mudem a sua forma de fazer a gestão, de liderar, porque na verdade eles também vão ter que lidar com uma gestão, com uma liderança que tem ali uma pegada mais controladora. Então, como inclusive tem um artigo muito bacana que foi escrito pelo Darryl Rigby, que saiu na HBR, na Harvard Business Review, e esse artigo ele saiu em junho de 2020, então a gente já está falando aí de quase 2 anos, 1 ano e pouco, da escrita desse artigo, mas o Darryl Rigby ele também já tinha participado de um artigo anterior, há cerca de 1 ano, 2 anos antes, junto com Jeff Sutherland, onde ele já falava da importância da liderança nesse processo de fazer com que a agilidade ela pudesse escalar por toda a organização. E aí nesse novo artigo, ele inclusive chama o artigo de The Agile C-Suite, né? Então o C-Level ágil, o C-Suite ágil, onde ele deixa muito claro que para uma organização se tornar verdadeiramente ágil, quer dizer, para que ela encontre, alcance o Business Agility, a agilidade organizacional, o C-Level precisa abraçar os princípios ágeis. E aí, claro, quando a gente fala dos princípios ágeis, a gente está falando de colaboração, a gente está falando de dar autonomia para as pessoas, privilegiar a comunicação e a interação entre as pessoas mais do que procedimentos, ter uma capacidade de adaptação contínua, porque isso de fato que vai fazer com que a organização como um todo se imbua dessa pegada desse líder, desse CEO, desse C-Level, para que ela então desenvolva essa sua capacidade de se adaptar continuamente às mudanças do mercado. Então, de fato, se a sua organização ela quer se tornar uma organização verdadeiramente ágil, é preciso então que você, enquanto líder, você como CEO, o C-Level da organização como um todo, ele abrace esses princípios ágeis para que de fato a gente consiga alcançar a agilidade organizacional. Bom, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir o seu like, pedir para você compartilhar e te espero no próximo. Um grande abraço!